Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Uma alegria estarmos aqui juntos com colegas, irmãos preciosos e amados no reino do Senhor, no trabalho do Senhor, para tratarmos nessa noite da mensagem da carta aos Filipenses, a carta aos Filipenses. E certamente orávamos agora há pouco e eu agradecia ao Senhor, porque uma carta escrita tanto tempo atrás para uma comunidade específica continua a abençoar a Igreja de Cristo nos tempos de hoje, em todos os tempos. Como Deus é bom ao nos dar, ao nos trazer a sua palavra, que é permanente, que é uma palavra abençoadora pela boca dos seus apóstolos. Muito bom. E nós temos hoje a oportunidade de ler, aprender e interpretar essa mensagem para nós. E temos aqui, então, nossos irmãos, o Dr. Leonardo Sayum, pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro, e ele é o presidente atualmente da nossa Junta de Educação Teológica na Igreja Presbiteriana do Brasil. E o Léo tem um ministério já de quantos anos na Gávea, Léo? Indo para 17 anos agora. 17 anos numa só igreja, né? Isso é impressionante. Um ministério assim abençoado de plantação de igrejas e de expansão das coisas do reino de Deus. E o Léo escreveu, e desculpa aí chamar de Léo, é o reverendo Leonardo Sayum, mas ele chegou a ser meu aluno no seminário, então eu não posso deixar de... Não é que eu sou velho, ele é que é precoce. E o Léo, então, escreveu recentemente um comentário na carta aos Filipenses. E temos Dr. Leandro Lima, diga-se de passagem, também foi meu aluno. Eu estou ficando velho, gente, nessas lives. Está começando a ficar preocupante esse negócio, né? Mas existe aí uma prova, uma evidência de que o discípulo supera o mestre, né? E temos então aí nossos colegas. Leandro foi aluno nosso aqui, tanto no seminário quanto no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, prolífico escritor, com muitas obras já publicadas, e é um dos nossos professores na área de Novo Testamento, exegese, e ele deu semana passada um curso avançado para os nossos alunos na carta aos Filipenses. Fala um pouquinho aí, Leandro, como é que foi esse curso? O reverendo Mauro, também, reverendo Leonardo, obrigado pela presença de vocês e pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite aqui, né, para falar sobre essa carta. Bom, de fato, eu dei um módulo no Andrew Jumper, um curso de mestrado, né, com estudos avançados, exegéticos, na Carta aos Filipenses, e também com uma ênfase em pregação, né, porque nós tínhamos uma turma mista, aliás, para ser um curso avançado, tinha 20 alunos, 18 alunos, para ser exato, num curso avançado, é muita gente. Mas tinha um pessoal que era da área de pregação, então a gente também tinha uma ênfase em pregação. O que a gente fez, basicamente, foi estudar, né, os conceitos introdutórios da carta, e depois nós fomos lendo no texto grego os 4 capítulos, lendo e interpretando e traduzindo, e ao mesmo tempo, né, trazendo toda a teologia do texto. Foi mais ou menos isso que nós fizemos a semana inteira, e para mim foi muito abençoador, né, não só pela oportunidade de expor a carta, mas também de ouvir, né, as contribuições dos alunos, as perguntas, as dúvidas. Foi muito jóia. Que bom. E isso é uma amostra aí para vocês. Amanhã, gente, o último dia do processo seletivo para você vir estudar no nosso mestrado em divindade, no MDiv do Andrew Jumper. Vai lá no nosso site, dá uma investigada, daqui a pouquinho eu vou falar mais e você pode vir estudar conosco.
Reverendo Leonardo foi nosso aluno no nosso doutorado em ministério. Léo, fala um pouquinho como é que são as aulas dos nossos cursos aqui no Andrew Jumper. Fala aí um pouquinho da sua experiência aí nesse campo. Então, em primeiro lugar, boa noite, Reverendo Mauro, Leandro, boa noite a todos que nos acompanham. É um enorme privilégio estar aqui com vocês e participar dessa live que eu sempre assisto, né? Sou ali aquele que fica ligado, participando, vendo, e quero compartilhar com vocês um pouco dessa alegria, né, da minha caminhada no Andrew Jumper. Primeiro, a alegria de ter sido aluno do Mauro há 30 anos atrás. Vamos entrar em detalhes. Vamos entrar em detalhes, né? Mas como era assim, um tinha 10 e o outro tinha 5 anos. O seminário daquela época começava... né, por aí. Cedo, né? Bem cedo. E depois o Andrew Jumper, né, onde eu fiz mestrado e doutorado, foi uma alegria muito grande. Eu quero incentivar os colegas a estudar no Andrew Jumper, é um centro de formação por excelência, não apenas na perspectiva acadêmica, que tem altíssimo grau acadêmico, né, com uma qualidade muito grande de alunos e professores, e uma biblioteca também muito rica, mas também o fato de que há uma preocupação pastoral no Andrew Jumper, né? Então, não é uma academia desprovida da preocupação pastoral, da piedade cristã. Isso, para mim, foi fundamental. Então, é um lugar onde fazemos amigos, conhecemos novos irmãos, desenvolvemos laços de amizade, de oração, contribuímos uns com os outros com a nossa experiência pastoral e somos enormemente enriquecidos pelo conhecimento dos nossos professores e o compartilhamento, né, acadêmico. Então, quero incentivar, é muito bom. A minha experiência foi a melhor possível, já tem algum tempo que eu me formei no doutorado, né, e eu fui a primeira turma de doutorado, né, Mauro, a minha primeira turma em parceria com o Reformed Theological Seminary, que também foi maravilhoso, recebemos bons professores, e quero incentivar cada um a continuar estudando, é sempre muito bom. Joia. E aí, gente, vocês que já chegaram aí, tem uma bem legal aí nos assistindo, deixa eu fazer um convite aqui então para vocês, tá bom? Nós temos aí na vida e no mundo muitas liturgias a cumprir, né? E eu quero pedir a vocês que, por favor, lembrem-se aí de deixar o like, de se inscrever no canal. Você cumpre um papel missionário, porque você vai fazer o tal do algoritmo lembrar-se e enxergar que tem gente interessada e ele vai mostrar para outras pessoas. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, aperta no sininho, todas essas coisas aí são importantes nas mídias sociais e a mensagem vai mais adiante com a sua colaboração. Quando acabar a live, vai no nosso site cpaj.mackenzie.br e ali você vai poder conhecer os nossos cursos, conhecer a nossa revista, gente. Fides Reformatas são 25 anos e meio, de publicações ininterruptas de artigos acadêmicos, tá tudo lá gratuito. Você pode acessar e ler, tá bom? E aí você vai conhecer aí nosso EAD, nossos vários programas, vou falar mais e também sobre o nosso processo seletivo. Então, esses eram os convites que eu tinha a fazer para você nesse comecinho de live aí, e agora vamos cair no campo. Já temos algumas perguntas que recebemos durante o dia hoje na caixinha de perguntas, outras perguntas que os próprios professores vêm recebendo ao longo da história, no curso da semana passada, nas pregações, e que a gente listou aqui, tá? E aí, então, a gente vai caminhar, tentando dar aí um panorama para vocês das coisas importantes, necessárias, que estão aí na carta aos Filipenses. Aí, vocês dois aí, para decidir quem começa o que, vocês vão no tesoura, papel e aí resolvam aí. Sempre tem prioridade aqui, as pessoas que nos visitam, tem toda a prioridade, né? Pronto, então é isso. Então, Léo, caiu no seu colo. Fala assim, num nutshell, rapidinho, uma introdução rápida à carta aos Filipenses.
Olha, é importante a gente entender que a carta aos Filipenses, ela nasce de um projeto de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo foi empurrado pela ação do Espírito Santo, né? Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, né, ele está pensando em estruturar a sua caminhada de uma plantação de novas igrejas no interior da Turquia, e o Senhor dá a ele uma visão para que ele fosse a Macedônia. O apóstolo Paulo, então, cruza, chega em Neápolis. No porto de Neápolis, ele não proclama o evangelho, ele anda 14 quilômetros e chega na cidade de Filipos. Então, ali, ele planta a igreja nessa cidade, que era uma colônia romana. Isso é um dado muito importante, era uma cidade extremamente relevante, uma cidade importante. Via Ignácia passava ali e ligava as grandes cidades na época. E o apóstolo Paulo vê naquele lugar uma oportunidade para proclamar o evangelho numa dinâmica diferente do que ele já havia realizado em outros lugares. Porque se você pegar, por exemplo, o processo de conversão do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, ele, logo depois da sua conversão, ele já começa a pregar numa sinagoga em Damasco. Né? Depois, na primeira viagem do apóstolo Paulo, quando ele chega a Salamina, ele vai a proclamação do evangelho e procurar o evangelho pessoas que conheciam o judaísmo. Em Atos capítulo 13, ele chega a Psídia, na Turquia, vai a uma sinagoga. Depois, Icônio, sinagoga. E quando ele chega em Filipos, não tem sinagoga. Então, Filipos marca o começo de uma proclamação do evangelho de maneira diferente. Ele encontra um grupo de mulheres que estavam em uma reunião de oração, e ali ele proclama o evangelho. A igreja começa a crescer naquela região, tem toda aquela perseguição, né, no começo da chegada dele em Filipos. Então, a carta aos Filipenses é uma carta diferente das outras cartas escritas da prisão. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E ali, na cidade de Filipos, o apóstolo Paulo encontra Lídia e um grupo de mulheres. Ele proclama o evangelho, elas se convertem. Lídia chama Paulo para ir para a casa dela. Paulo e Silas vão para lá, pregam o evangelho para toda a família. E você tem, nesse primeiro momento, nessa introdução da carta, essa história de liderança e relacionamento de liderança, que é um pano de fundo importante para você entender a carta. Que nós temos uma liderança coesa que vai ser fundamental para plantar a igreja no resto da Europa. Por isso que a carta aos Filipenses ela é diferente das outras cartas da prisão, e ela é muito importante, porque se você tem, na primeira igreja plantada na Europa, um processo de divisão, isso poderia gerar um grave problema nas outras igrejas, criar ali um efeito dominó. Né? Então, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta mais de 10 anos depois de ter plantado a igreja na cidade de Filipos, o objetivo dele é manter a igreja unida no evangelho, no propósito da missão, na centralidade de Cristo Jesus, e fazer isso com alegria. Então, quando nós lemos essa carta aos Filipenses, nós precisamos ter todo esse pano de fundo importante. Tem outros, mas esse, para a introdução, já que você pediu a introdução rápida, isso é o mais rápido que eu consigo aqui da carta aos Filipenses. Só o primeiro pano de fundo, tem outros. Algum acréscimo, Leandro? Acho que o Leonardo foi muito preciso, muito feliz na exposição dele. O apóstolo Paulo estava realmente escrevendo essa carta para fundamentar, né, o modo como o evangelho avança. Né? Desde o começo ele está falando sobre a própria situação pessoal dele, e dizendo que, ao contrário de parecer que aquilo estava atrapalhando, porque ele estava preso, né, ao contrário, isso estava de alguma forma misteriosa e maravilhosa, né, contribuindo para o avanço do evangelho. Contudo, né, ele, desde logo, começa a mencionar o problema das divisões, e elas são realmente aquilo que enfraquece a missão da igreja. Essa é a carta, provavelmente, né, e a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, eu acho, que parece-me que é o único lugar onde o apóstolo Paulo chama a atenção de duas pessoas pelo nome. Ele diz, se acertem, né? Coloquem as duas ali para se acertarem. Não é comum, geralmente quando ele trata de
disputas e problemas, ele é genérico, eles, aqueles, esses, né? Mas aqui não, aqui ele deu nome aos bois, né? E mandou que se acertassem, porque justamente a desunião daquela igreja comprometeria o avanço triunfante do evangelho em todo o mundo. Então, sim, foi muito bem colocado pelo reverendo Leonardo esse aspecto. Que legal, que bacana. Então, gente, uma primeira dica aqui que eu tiro da palavra dos dois colegas. Nós estamos vivendo num tempo de muitas divisões, polarizações. Se quer estudar uma coisa legal, uma coisa bacana, uma carta abençoadora, que você não vai precisar ficar passando recado, porque isso é uma coisa importante que o pregador precisa tentar, né? A gente só vai lidar com o problema quando o problema acontece e fica aquele sermão encomendado. Faça uma exposição da carta aos Filipenses, é um excelente começo. E aí eu indico aqui o livro do reverendo Leonardo Sayum, Alegria no Senhor, lançado pelas edições Vida Nova, não é? A mensagem de Filipenses para a igreja hoje. Então fica aí já uma dica bibliográfica, tá? Para você encontrar um veio pastoral para a exposição da carta aos Filipenses, ok? Temos aí nossos professores participando com a gente, estou vendo aí o professor Felipe, professor Dario, né? E olha só, a colaboração de vocês, olha como abençoa, como mais gente ouve. Olha só, tem gente de Honduras nos ouvindo. Eu sei que tem pessoas de vários lugares do mundo que acompanham nossa live. Então, boa noite a você aí que está longe nessa noite, mas que está aqui nos acompanhando, né? Muito bom isso, muito bacana, é uma bênção o uso que a gente pode fazer das redes sociais. Você pode ajudar nisso. Deixa o like, deixa o joinha, compartilha o link com outras pessoas, tá bom? Muito bom. Vocês falaram aí sobre Paulo ter escrito a carta da prisão. Paulo era um associado da cadeia, né? Ele teve algumas vezes lá e, diga-se de passagem, a razão ou as razões pelas quais ele sempre passou em diferentes prisões, pelo menos 3 que eu me lembre aqui, é que ele pregava destemidamente o evangelho. E aí teve diferentes cartas escritas de diferentes situações. A carta aos Filipenses foi escrita de qual dessas prisões do apóstolo Paulo? Então, a carta é escrita da prisão em Roma. O apóstolo Paulo tinha sido preso em Jerusalém, levado a Cesareia, né, que é onde ele fica mais tempo preso, e de lá ele vai para Roma, e de Roma ele escreve 4 cartas, né, a carta aos Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Então, entre o ano 60 e 62 é a datação provável da composição desta carta que o apóstolo Paulo faz e envia para a cidade de Filipos, e tendo aí Timóteo e Epafrodito como seus companheiros, né? Timóteo como aquele que iria levar, e que ele já começa a carta dizendo, né, mandando um abraço, olha, eu e Timóteo, servos do Senhor, estamos aqui juntos compondo essa carta. Era para dar a Timóteo uma autoridade extra, porque ele iria levar essa carta, e já que a questão era de divisão e precisava de alguém com autoridade para ajudar a resolver o problema, então é escrito lá em Roma. Paulo passou por 4 prisões, ao que a gente sabe, né? Explicitamente. Ele foi preso em Filipos, nós temos a descrição, mas não faria sentido ele escrever da própria prisão ali que ele acabou de ser preso. Então, essa já é descartada, né? A próxima prisão de Paulo é a prisão em Jerusalém, que ele fica também pouquíssimo tempo, né, em Jerusalém, e também não daria condição de, né, pregar para toda a guarda pretoriana e assim por diante. Então, também descarte de Jerusalém. Sobram 2 lugares onde ele ficou mais tempo, que é a prisão de Cesareia, né, o Leonardo mencionou agora há pouco. Ele ficou 2 anos em Cesareia, né, aguardando lá as mudanças políticas e religiosas, né, que já eram
pegavam fogo naquela época já. Até que então ele percebeu que ele poderia ser até assassinado, né, naquela situação, ou ser morto de alguma outra forma, então ele apela para César. E ao apelar para César, ele começa aquela longa viagem do final do final do livro de Atos, que por sua vez, né, o deixa numa prisão domiciliar em Roma por algum tempo, né? Como tudo indica, depois, não sei qual a opinião do reverendo Leonardo, mas tudo indica, depois desse período de Atos 28, depois que ele ele fica 2 anos, né, nessa prisão domiciliar, pelo menos, ao que indica, ele foi para uma prisão mais séria. Ele foi jogado num calabouço, num lugar mais complicado, né? Ele teve acusações mais fortes contra ele. Porque tem que entender o seguinte, quando Paulo apelou para César, ele pensava, né, fazer uso do instrumento que ele tinha, que era a cidadania romana, que poderia ser útil naquele momento, sim, porque indo para Roma, ser julgado em Roma, distanciaria Paulo da situação lá do Oriente Médio, né, da situação religiosa, política, saduceu, fariseu, né, os romanos provavelmente pegariam o caso de Paulo, né? Imagine um tribuno lá, um cônsul, um procônsul romano, pegando o caso de Paulo e dizer, esse sujeito aqui está sendo acusado do quê? Ele é uma sedição lá em Jerusalém, porque ele defende a ressurreição dos mortos, tem outro grupo aqui que não defende a ressurreição dos mortos. O procônsul fala assim, e o que isso importa para nós romanos? Né? E provavelmente com isso, Paulo imaginava, talvez, que ele seria solto. Mas ao que tudo indica, na sequência, ele recebeu novas acusações. Agora não de judeus, de disputa religiosa judaica, mas de pessoas de Roma mesmo que o acusaram de transtornar os costumes romanos, né? Ourives, pessoas que, né, ganhavam dinheiro com vendas, né, de produtos religiosos, enfim, ele foi acusado de... E isso que acabou complicando a situação de Paulo. Então, eu também sigo a posição do Leonardo, que na verdade essa é a posição clássica, né, da igreja, de defender que foi Roma mesmo o local onde ele escreveu. Mas alguns críticos, né, argumentam a favor de Cesareia, e dizem, não, em Cesareia também se menciona, a certa altura da narrativa de Atos, que Paulo foi levado, né, ao pretório. Havia um pretório também lá em Cesareia, certo? Mas lá era uma casa, o pretório. E quando Paulo fala em Filipenses 1 que ele está pregando a toda a guarda pretoriana, né, e também aos demais, ele coloca essa palavra adicional aí, então nos faz pensar que não está falando de uma casa, mas de pessoas. A guarda pretoriana. Esse é um argumento forte em favor de que ele escreveu de Roma. E no final da carta, quando ele faz a saudação, ele diz o quê? Os da casa de César saúdam vocês. Não faria sentido ele usar essa expressão se eu estivesse em Cesareia, ou em Jerusalém, ou em qualquer outro lugar. O único argumento contra a autoria romana que tem sido mais ou menos aceito, né, e usado principalmente pelos críticos, é que talvez não desse tempo para fazer tantas viagens, porque tem muitas viagens aí, né, um vem e traz a situação, traz a oferta, Epafrodito vem de Filipos e traz a oferta para Paulo, aí Paulo escreve a carta, manda Epafrodito de volta, mais tarde ele manda Timóteo também, e fica aquele vai e volta, e aí o pessoal fala, gente, são 1.200 quilômetros entre Filipos e Roma, e é verdade. Só que se você pensar em Cesareia, acho que é 1.600, então pior ainda, né? Não faz nem sentido. Então, alguns têm levantado a teoria de que talvez fosse Éfeso, porque aí sim, a distância era bem pertinho, Éfeso, não tanto também, né? Mas digamos que uma semana ou 2 semanas dá para fazer a viagem entre, uns 15 dias, eu acho que dá para fazer a viagem entre Filipos e Éfeso. Mas qual é o problema, né? Não tem nenhum relato de que Paulo foi preso em Éfeso. Só fala que ele foi ameaçado pela turba enlouquecida, que gritava lá, grande é diante dos Efésios, grande é diante dos Efésios, mas não tem relato de que ele foi preso em Éfeso. Então a gente tem que supor uma prisão que não está descrita na Bíblia, né, em lugar nenhum, que teria acontecido em Éfeso para poder justificar. Não faz sentido. É muito melhor manter a posição de que foi Roma e dizer que eles deram um jeito de ir rapidinho
cavalo, navio, barco, não sei, papaléguas, alguma coisa tinha lá que ajudou a fazer, né, as travessias aí entre Filipos e Roma. Voo noturno da Gol, né? Voo noturno da Gol. Voo da Gol, tá. Você tem a possibilidade, discute-se muito também, Leandro, a possibilidade de, quando ele diz lá em capítulo 1, verso 13, sobre a guarda pretoriana, de fato, ela poderia estar em Cesareia. No entanto, no final da carta, quando ele fala os da casa de César, aí referenda Roma. Né? Então, isso, a saudação final seria ali a referência necessária para referendar Roma. E é o que você disse, né? O apóstolo Paulo talvez tenha pensado que, indo para Roma, ele teria um julgamento mais leve, porque ele experimentou isso em Filipos. Ele havia experimentado o relaxamento da sua prisão, né, quando ele plantou a igreja de Filipos, quando descobriram que ele era cidadão romano dentro de uma colônia romana. Ele teve a sua prisão não apenas relaxada, né, mas os próprios oficiais foram lá pedir desculpas, que ele exigiu isso pessoalmente, porque dessa forma também ele iria impedir futuras perseguições aos que iriam pregar o evangelho ali em Filipos. Então houve um lance estratégico aí nessa exigência do apóstolo Paulo. E por isso que lá, tanto em Jerusalém quanto em Cesareia, há essa expectativa de que em Roma ele teria essa mesma experiência positiva que ele teve em Filipos, mas não aconteceu, porque as acusações se tornaram mais políticas do que religiosas, né? Quebrando o decreto de Cláudio, né, do ano 49, que ainda pesava sobre todo o império, né? Essa preocupação do levante religioso-político. Né? Uma coisa que aconteceu só há 2000 anos, nessa preocupação religiosa política, essa aliança. Hoje não existe isso mais. Dado irônico da live. Um argumento também ainda adicional a isso é que o modo como Paulo está falando a respeito do que vai acontecer em breve com ele aponta para algo definitivo. Ele está dizendo que ou ele vai ser posto em liberdade ou vai ser morto. Certo? Então, mas a esperança dele de ser positiva, né, mostra mesmo que ele estava confiante na cidadania romana e por causa de que, né, ia ser jogado em Roma e não tem mais como apelar para ninguém. Depois disso, ele já apelou para o Supremo Tribunal Federal, não tinha mais como apelar. Então, o clima da carta sugere isso. Supremo Tribunal Imperial, no caso. Imperial, né? Muito bom, gente. Estou vendo aí chegar mais professores nossos. Pessoal, vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, aproveitem. Os professores estão aí. Vocês podem fazer perguntas para quem está aqui na live e para quem está aí também comentando, tá? Professor Valdeci Santos está por aí. Agora vi professor João Paulo, tá? Então, aproveitem para fazer perguntas também sobre os nossos cursos e assim saber mais a respeito, ter toda essa exposição num curso de 30 horas aula com nossos professores, gente, é uma coisa abençoadora. Eu aprendo aqui nas lives, vocês aprendem nas lives, imagina o quanto a gente não pode aprender também num curso aqui na nossa escola. Além do que, o Andrew Jumper é uma das poucas escolas teológicas que proporciona experiências diferenciadas. Por exemplo, hoje nós estamos tendo uma live com Leandro e Leonardo. Em breve vamos ter uma com João Paulo e Daniel. Então, assim, é um negócio, né, diferenciado. Tem um morto aí, né? Sempre tem um morto. Tá bom? Mas muito bom também ouvir, né, todas as diferentes perspectivas. Paulo, preso, ele escreveu várias epístolas da prisão, né? Qual a diferença contextual entre Filipenses e outras cartas da prisão? O que difere? Vou deixar o Leandro começar, porque eu comecei a outra. Você que escreveu um comentário aí, tem informações mais apuradas sobre isso. Pode falar, tranquilo. Vou fazer um resumo aqui, porque você percebe essas 4 cartas escritas da prisão, né? Que é a carta aos Efésios,
a carta aos Colossenses, tem uma carta desaparecida, que é a carta aos Laodicenses, que Paulo, no final da carta aos Colossenses, cita, né? A carta também aos Laodicenses, essa nós não temos, a igreja em Laodiceia, e a carta de Filemão. A carta de Filemão é uma carta pessoal, né? Trata de uma questão pessoal, de perdão e relacionamento, né? De Onésimo, Filemão e assim por diante. A carta aos Efésios, ela é mais teológica no sentido de que o apóstolo Paulo faz uma leitura da igreja como essa esposa de Cristo, né? Essa igreja que reúne gentios e judeus, e ele faz os 2 primeiros capítulos de Efésios é bem teológico, e os outros capítulos mais práticos, mas ainda assim mostrando essa relação da igreja saudável, na vida no espírito e assim por diante, né? A carta aos Colossenses é uma carta um pouco mais complexa, e ela entra um pouquinho no assunto de Filipenses quando trata sobre a questão dos judaizantes, mas na carta aos Colossenses existe uma discussão gnóstica que você não encontra em Filipenses, de uma forma tão forte como você encontra em Colossenses. A discussão sobre a adoração dos anjos e essas coisas não vai permear a carta de Filipenses, apenas em Colossenses. Então, a única ponte de ligação que eu colocaria aí, mas obviamente, né, isso vale deixar uma portinha aberta para a opinião do Leandro e outros estudiosos aí da área, né, eu diria que seria essa relação próxima da questão dos judaizantes, do legalismo, né, daqueles que vão pregar um evangelho diferente daquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando acerca da graça de Deus. Então, são 4 cartas com panos de fundos diferentes, que se completam e enriquecem a teologia de todos nós aqui. Eu tenho pensado sobre essas cartas da prisão e tentado, com as evidências internas, né, das obras, tentar entender a sequência, qual foi escrita primeiro, qual foi depois. Eu tenho chegado à seguinte teoria, né, uma teoria minha, né, tenho apoio de alguns autores, etc., mas, claro, é uma teoria. Eu entendo que as cartas de Efésios e Colossenses foram as primeiras escritas no tempo da prisão romana. Provavelmente, ainda naqueles primeiros 2 anos em que Paulo está em prisão domiciliar, porque nessas cartas, e talvez também, talvez não, certamente também a de Filemão, né, porque ele escreve junto Colossenses e Filemão, Paulo não parece estar tão preocupado com a situação dele. Ele apenas menciona de passagem, eu, prisioneiro no Senhor, eu estou aqui nas algemas, etc. Né? Mas ele não é dramático com relação à sua prisão, na descrição da sua prisão, nessas cartas. Portanto, eu acredito que elas foram escritas nesse período aí dos 2 anos relativamente tranquilos, prisão, né? Mas relativamente tranquilos, em que Paulo passou em prisão domiciliar. Mas eu entendo que, depois disso, a situação de Paulo se complicou gravemente, como eu falei agora há pouco, né? Porque surgiram novos acusadores. E não eram acusadores lá da religião judaica, não. Eram romanos. E isso causou, né, fez com que Paulo fosse ficando numa situação mais grave, mais complicada, né? E também os romanos começaram a procurar os companheiros de Paulo, e começaram a prender os companheiros de Paulo também, né, que vinham visitá-lo. Né? Então, e aí eu entendo que, e aí é a minha posição, né, provavelmente nem poucos talvez concordem com isso, mas minha posição é que Paulo jamais saiu da prisão. A maioria dos comentaristas acha que ele saiu, que ele acabou ficando um tempo ali, e que saiu, que voltou para Filipos, que foi até para a Espanha, porque ele menciona, né, a vontade dele fazer. Mas ele menciona isso como vontade, como desejo, né? Em nenhum lugar da Bíblia é dito que ele foi a qualquer um desses lugares. Então, eu tendo a pensar que ele não foi solto, e que ele ficou, e foi ficando cada vez pior a situação, e aí eu emendo 2 Timóteo também nesse grupo, só que mais lá na frente, 2 Timóteo já nas vésperas da execução. 2 Timóteo ele já tinha o veredito, o primeiro veredito definido, vai morrer, está condenado. Porque já se vê assim, ele diz, eu estou sendo oferecido por libação, né, coloca toda a situação dele como quase que decidida. Só um milagre pode me livrar dessa situação. É mais ou menos isso que Paulo... Então, me parece que ele já tinha sido julgado meio que em primeira instância,
no tribunal romano, né? Inclusive ele diz, né, na 2 Timóteo, ó, na minha primeira audiência, ninguém veio em meu favor, né? Todos me abandonaram. E ele teve uma segunda e foi condenado, e ponto final. Então, eu tendo a pensar que Filipenses foi escrito antes de São Timóteo, um bom tempo antes, mas quando Paulo ainda aguardava, né, as audiências, os trâmites, as situações. Já 2 Timóteo foi escrita quando já a primeira parte tinha sido cumprida. Colossenses, um pouquinho antes de Filipenses, não muito antes, mas um pouquinho antes. Por que não muito antes? Porque, aparentemente, no momento da escrita de Colossenses, o Epáfras foi preso, lembra? Ele foi preso também, ele foi visitar Paulo na prisão e acabou preso. Ao que tudo indica, porque Roma já estava começando a procurar, né, os ajudantes de Paulo. Já a carta aos Efésios, eu recuo mais, bem para o começo, mas são teorias, né? Uma tentativa de harmonizar as cartas à luz do ensino interno delas. Nunca é possível chegar a uma solução definitiva, né? Uhum. Ok, muito bom, interessante ouvir. Eu sempre assumi, professor Leandro, que a prisão, por isso eu falei 3 prisões lá no comecinho, porque eu pensei em Cesareia, a primeira prisão em Roma e a segunda prisão em Roma. Na minha cabeça sempre essa foi a divisão. A outra eu considerei, tanto Jerusalém, foram tão curtas, foram que nem foi só assim, passar a noite na cadeia, mais ou menos. Mas essas as prisões sérias, né, que Paulo passou, mas eu nunca pensei em emendar essa prisão domiciliar com a acusação final depois e a coisa ter caminhado. Quem caminha nessa linha aí, que cria assim uma possibilidade, né, de ter tido um espaço, é F.F. Bruce. Ele acha que pode ter acontecido 2 anos de espaço, né? Ter, de fato, acontecido uma prisão em Roma, depois um espaço e depois outra prisão. Mas ele coloca isso sempre como uma interrogação. Ele diz, não é certo. Acabei de lembrar qual foi o livro de introdução ao NT que eu estudei. Foi Bruce? Bruce. Pronto. Esse livro dele é quando ele fala o Apóstolo da Graça, do F.F. que eu estou citando. E o Moisés Silva, no comentário dele, corrobora, viu, Leandro, essa ideia sua de uma carta saudosa já. A carta aos Filipenses, principalmente por causa da citação do versículo 8 do capítulo 1, quando ele fala sobre a saudade que ele tem de todos. E aí o Moisés Silva vai dizer que esses termos gregos usados aqui demonstram uma afetividade muito grande do apóstolo Paulo, assim, como se ele tivesse, de fato, já um bom tempo preso, sentindo o aperto no coração. É uma linguagem muito afetiva, diz o doutor Moisés Silva sobre isso. Então, ele tinha que estar muito tempo preso, porque o tom da carta mostra isso, né? Deu tempo para acontecer tanta coisa enquanto ele está preso. Então, ele fala isso no capítulo 1, tanta coisa aconteceu nesse período, ele tinha que estar bastante tempo preso mesmo, né? Eu sempre segui essa posição do F.F. Bruce por um bom tempo nos meus estudos, também achando que ele tinha sido solto, que tinha ido para Filipos, passado em Éfeso, pegado uma grana do povo e ido para a Espanha. Eu pensei que isso teria acontecido, mas isso nós não vemos em lugar nenhum, sabe, no Novo Testamento. Não tem qualquer indício de que isso aconteceu. Aliás, você vai vendo as cartas e só vai piorando, as prisões ficando pior. Então, depois de um tempo, eu disse, bom, se nós só temos o Novo Testamento como palavra inspirada e infalível, eu acho que ele não nos diz que Paulo foi solto. Exato. E se ele não nos diz que ele foi solto, tudo leva a crer que ele não foi mesmo. Ok. Geralmente vocês estão falando aí, né, da crescente, não sei se dá para usar a expressão melancolia, né, que aparece aí e a dor, né, o sentimento expresso pelo apóstolo Paulo. Já no fim ele diz, eu já estou sendo derramado como libação, né? Mas a mensagem de Filipenses é surpreendente para uma mensagem escrita da prisão. Alegria, hedonismo cristão, contentamento, como é que a gente pode nomear
a ideia e o conceito do tema da mensagem central da carta aos Filipenses. Então, eu vou começar agora, porque até aqui só deixei o Leonardo, né? Essa pergunta até eu que sugeri, porque eu acho ela bem provocativa, né? É assim, a gente tem assumido, basicamente, que essa é a mensagem central: alegria, hedonismo, contentamento. Mas a pergunta tem que ser feita: será que é mesmo? Porque a gente assume isso porque ele fala muito sobre isso, claro, o tempo todo, né? Alegrai-vos, não custa nada eu repetir para vocês: alegrem-se, e se alegrem, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Mas isso não está solto no ar. A ideia é o seguinte: o apóstolo Paulo não chegou um belo dia lá no meio da cadeia e falou assim: bom, vou falar abstratamente aqui sobre, né, um assunto da alegria do cristão. Não foi isso, né? Ele não pretendeu teologizar ou filosofar a respeito da alegria do crente. Na verdade, ele está falando sobre a alegria como uma resposta ao problema, né? Há uma situação dentro da igreja que era justamente o problema dos desentendimentos, das desuniões que aconteciam dentro da igreja. Simbolizadas ali, né, daquelas duas mulheres, Evódia e Sintique. Por causa disso, né, a missão do evangelho estava sob risco, porque as pessoas estavam se polarizando, né, em torno de figuras, começam a valorizar mais, né, os aspectos pessoais, individuais, privativos, né, e perde de vista a centralidade de Cristo e do Evangelho. Então, o que Paulo quer, na verdade, fazer, no meu entendimento, né, ele resgata, antes de tudo, para os crentes de Filipos, aquilo que ele chama de o sentimento de Cristo, ou pensamento. É um verbo bem interessante da língua grega, né, chamado o verbo phronel, que é o verbo que aparece várias vezes, não é só em Filipenses 2:5, não, ele aparece várias vezes no texto. Inclusive, quando ele fala para Evódia e Sintique: pensem concordemente no Senhor. É o mesmo verbo usado lá em 2:5 para tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E basicamente o que é esse sentimento? É um sentimento de autoesvaziamento. Daí aquela palavra famosa, né, da teologia cristã, kenosis, né, porque Cristo se esvaziou, né, kenosis, dos seus direitos e prerrogativas divinas, para vir a esse mundo, se humilhou, se fez homem, se rebaixou, ele vai só se abaixando, até o máximo, morte de cruz. E aí, então, começa a subida. Então, eu entendo que quando Paulo fala sobre alegria, é justamente nesse contexto do experimentar o verdadeiro sentimento de Cristo, que é o esvaziar-se de si mesmo. Porque é desse modo somente que é possível experimentar a alegria no Senhor. Só quando nos esvaziamos das nossas prerrogativas, dos nossos direitos, das nossas, do nosso desejo de ser notado, de ser exaltado, de ser reconhecido, né? Porque a raiz das brigas dentro das igrejas, onde está? Não está justamente no egoísmo, no desejo de ter razão, de ter a palavra final, de ser considerado o certo da história? Isso vai contra a alegria. A alegria, portanto, ela é um sentimento derivado, né? Ela é um estado de espírito derivado do modo de pensar como Cristo, que nos leva à humildade e à união. E é assim que nós experimentamos a alegria. Então, sim, o assunto o mais falado da carta é a alegria. Mas eu entendo que ele é num contexto bem específico. E é esse aí que eu estava expondo. Exatamente. A grande pergunta da carta é o que tira a alegria. Né? O que é que rouba a nossa alegria? Então, sem dúvida, o tema é alegria como aquele agente que deve ser considerado quando se perde.
Por que nós perdemos a alegria? Perdemos a alegria porque há divisão, porque há vanglória, porque há partidarismo, e ele vem e critica isso, né, de maneira muito clara, quando as palavras não edificam, né? Ele diz lá no capítulo 4, né, a partir do versículo 8, né, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se virtude há, se louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele vinha já construindo, né, ao longo do capítulo 2, que o Leandro falou muito bem sobre o fronel, né, que é a grande palavra de Filipenses, né? Porque ela tem a ver com o que você sente, essa palavra no grego, ela tem a ver com o que você sente, com o que você diz, com o que você faz. Então, é uma palavra muito complexa, né? Toda a sua motivação, podemos traduzir isso em português assim, né? Então, toda a sua motivação é pela unidade, a sua motivação é pela gratidão ao que Deus fez na sua vida, a sua motivação na caminhada cristã é em amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, se não for isso, você está perdendo a alegria, porque a alegria do Senhor, ela é, sem dúvida, esse grande elemento que une a igreja. Uma igreja alegre é uma igreja unida, uma igreja unida é uma igreja alegre. É uma igreja que experimenta da graça, que foge do legalismo dos judaizantes, é uma igreja leve, e uma igreja leve que vive na graça, é uma igreja alegre. E assim ele vai construindo ele vai costurando esse tema, né? Porque a palavra alegria ela aparece mais de 12 vezes numa carta de 4 capítulos. Então, a intenção do apóstolo Paulo é esse: cuidado com o que rouba a sua alegria. E o que rouba a alegria é pecado. Vanglória, partidarismo, todas essas coisas. E o problema, né, das duas irmãs, né, de Evódia e Sinti, que está permeando isso aí, né? Tanto é que ele pede ajuda para alguém, né, o companheiro de julgo, antes de mais nada, olha, a gente precisa de alguém para pôr a casa em ordem aí, porque estamos perdendo a alegria da nossa comunhão. Então, concordo com o Leandro, sem dúvida, é por aí. Então, gente, esse é um tema muito importante para os dias de hoje, e um tema para nós refletirmos, né, na igreja contemporânea, por razões várias. Uma delas é que existe um conceito na igreja contemporânea dessa alegria assim, trigueira, essa alegria que não tem peso, né, que não tem real valor. Quem sabe essa alegria que você consegue ou na festa, ou na bebida, ou, né? Alegria do entretenimento, né? Isso, do entretenimento, do estar, né? Então, esse é um problema, e a carta aos Filipenses vai trabalhar esse tema, mostrando que o nosso contentamento, né, ele está focado no Senhor. Então, eis aí uma outra motivação, né, porque estudar, porque você deveria expor, pastor que está aqui, você é um líder de jovem que está aqui com a gente, por que você não deveria, por que você deveria pegar essa carta aos Filipenses, estudar, colocar diante da comunidade que você tem a oportunidade de trabalhar a palavra, né? Essa expressão, né, contentamento, ela é importante, né? Eu ouvi uma vez uma pregação que me tocou muito, eu não lembro quem nem quando, mas eu lembro o tema, aquela famosa nutrição que ficou, né? O mandamento do apóstolo Paulo, né, que é em forma de imperativo, né, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, né, ele tem essa força de comando, ele é a contraposição do 10º mandamento, ele é o 10º mandamento positivo no Novo Testamento, ou seja, o que causa o problema é todo tipo de pecado, de cobiça, de inveja, de desejar o que é do outro e assim por diante, né? Que o apóstolo Paulo inverte num mandamento positivo para a igreja, para que nós tenhamos esse contentamento e essa alegria. Olha, o professor Solano Portela entrou aí agora explicando a expressão hedonismo cristão, ele está dizendo que incomoda um pouco, só eu que não estou confortável com ela. O professor Solano Portela vai ter que falar vai ter que falar com John Piper, né, que cunhou essa expressão.
ela tem, sim, a meu ver, ela tem, quando não interpretada, né? Porque a palavra hedonismo em si, ela traz uma carga positiva em si, né? Mas eu acredito que a maneira como o Piper a colocou, né, ajuda aí a pensar que, ok, o nosso prazer e a nossa alegria é no Senhor. Eu entendo dessa maneira, mas sim, ele está dizendo aqui que eu disse só porque o Piper falou, mas é o Piper, né? Fazer o quê? Mauro, o doutor Russell Shedd, que por sinal foi meu professor aí no doutorado, né? Saudosa lembrança do doutor Shedd, ele dizia que contentamento tem a ver com santificação, com piedade. Ele dizia, né? Nas aulas ele falava muito sobre isso. Ele falava, olha, uma pessoa grata, uma pessoa contente, é uma pessoa que está no caminho da santificação. Uma pessoa que não tem gratidão a Deus no seu coração, não está contente com aquilo que Deus tem dado para ela, está longe dessa caminhada de santificação. Mauro e Leonardo, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. A conexão tinha caído e agora voltou. É interessante que Paulo usa a expressão, né, no verso 11 do capítulo 4, ele diz assim, porque aprendi. Uhum. Caiu. Caiu. Tá travando? Travando um pouquinho. Sim. É engraçado que aqui diz que a minha conexão tá boa, mas, enfim... vou tentar falar de novo, então. No verso 11 do capítulo 4, né, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Então, ele mostra que o contentamento, na verdade, é um aprendizado. Tá caindo. Tá aqui, Leandro, tá rodando. Tá rodando? Tá, é que eu vi a minha imagem travar aqui, eu achei que tinha caído. Então, é um aprendizado. Ou vocês estavam tão parados aí que eu achei que estava travado. Tá travando. Impressionado com a sua resposta. Só se for mesmo. Então, é um processo, é discipulado, é aprendizado, né? Não se tem essa alegria instantaneamente, um passe de mágica. Essa alegria, ela é adquirida através de um processo de aprendizado. É isso que nós aprendemos nessa carta. E uma coisa interessante é que ele usa aí, nesse capítulo 4, essa palavra aprender, que a palavra é maton. E era a palavra usada pelos estoicos. E ele usa duas palavras aí, né, que os estoicos usavam na época, né, já bebendo aí em Sócrates, né, eles usavam essa palavra para dizer que você tinha que aprender a abrir mão dos seus desejos. E o apóstolo Paulo vai contra isso, dizendo que não. Os estoicos diziam que quando você aprendia a abrir mão dos seus desejos, você aprendia a deixar de sofrer. Portanto, você não encontrava o caminho da alegria, você encontrava o caminho do não sofrimento. E aí o apóstolo Paulo pega essa palavra emprestada para dizer, não é isso. Não é isso. Isso é um processo que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Tem um comentarista, né, o Glover, que ele vai falar sobre isso, ele faz essa ligação com o ensino estoico e aquilo que o apóstolo Paulo dizia. E ele diz assim, eu aprendi, como o Leandro acabou de falar, né, numa caminhada com Deus, não a abrir mão de projetos de quem eu sou, anulando a mim mesmo, mas aprendi com Cristo Jesus. E aí ele liga essa palavra a uma nova perspectiva de vida cristã. A segunda palavra é a autarqueia, né? Eu vivo contente, que também era outra palavra que os estoicos usavam, e o apóstolo Paulo pega emprestado já para dar uma cutucada neles, dizendo, olha, não é esse o sentido da palavra, né? Contente. E essas duas palavras somadas que o apóstolo Paulo usa aqui, elas vão contra a ideia de que você tem que se anular numa relação com a divindade. Pelo contrário, você tem que aprender com aquele que é o exemplo. Capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Que a eufroneite, de novo, vem como pano de fundo, que quando nós aprendemos com Cristo Jesus, nós não abrimos mão da alegria, pelo contrário,
nós descobrimos a alegria de viver no centro da vontade dele, não importa a situação, seja na fartura ou na necessidade. Em qualquer situação eu aprendi a viver contente no Senhor. É uma grande lição para nós, Mauro, nessa geração, aí eu concordo com o Solano, né? Tão voltada para o hedonismo não cristão, né? Tão voltado para o hedonismo e que se preocupa tanto consigo mesmo, com a sua própria alegria, que se perde porque está caminhando cada vez mais para longe daquilo que Deus tem como o ideal de vida para cada um de nós, né? Muito bom. Logo depois de um pequeno propaganda que eu vou fazer aqui agora, a gente vai entrar nos caroços. 3 caroços aí, né? 3 interpretações difíceis que a gente precisa dar aí na carta aos Colossenses. Então, a gente vai ter que andar um pouquinho mais rápido, porque vocês já conseguiram falar 55 minutos em 3, 4 perguntas. Mas faz parte. Então, pessoal, deixa eu rapidamente aqui falar para vocês sobre o processo seletivo do Andrew Jumper. Nós estamos com o nosso processo seletivo aberto até amanhã para 2 cursos, ok? Nosso curso nosso MDiv, que é o Magister Divinitatis, e o nosso doutorado em Ministério. Se você quiser estudar nesses 2 cursos, no ano que vem, você vai ter que se inscrever até amanhã, que é a nossa data limite. Entretanto, para os outros cursos que estão aparecendo aí para você, que são o nosso a nossa especialização em educação cristã e o nosso EMEI em liderança educacional cristã, que é um curso em parceria junto com o Gordon College, é um certificado, né, um diploma internacional do Gordon College que você obtém nesse curso. Nós estamos estendendo, tá, as inscrições. Então, nós vamos estender mais um mês de setembro para você se inscrever nesses cursos e também no nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas, tá? Então, anota aí, até amanhã, abertas as inscrições do nosso MDiv. Nós já temos cerca de 120 inscritos, tá, nesse processo seletivo. Graças ao Senhor, no nosso doutorado em ministério também já temos um bom número de inscritos. No EMEI e no EEC, nós estamos fazendo aí alguns redesenhos no programa, tá? E vamos estender as inscrições. Fica atento lá no nosso site e a gente vai comunicando para vocês aí essas mudanças e os processos seletivos que continuarão abertos, tá bom? Muito bem, vamos lá. Alguns dos caroços de Filipenses. Quem eram os pregadores interesseiros a quem Paulo se refere aí no capítulo 1, na verdade, a partir do verso 15, ele diz assim: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E aí o apóstolo Paulo fala, né? Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso eu me alegro, sim, sempre me alegrarei. Vale tudo para pregar o evangelho. O que Paulo quer nos dizer, ou quis dizer aos filipenses com essa expressão, e como é que a gente traduz isso para a gente hoje? Faz aí, tesoura, papel, e um dos dois responde essa pergunta aí para nós. Eu posso começar aqui, porque eu quero trazer à mesa o doutor Augustus Nicodemos, que para mim, ao interpretar esse texto, foi de uma felicidade inigualável, né? O apóstolo Paulo diz, doutor Nicodemos, e Carson também vai trabalhar nessa mesma ideia, todas as vezes que o apóstolo Paulo era levado ao tribunal, quem o acusava tinha que ler a peça de acusação. Então, quem o acusava dizia o seguinte: olha, estou trazendo aqui, esse aqui é Paulo, e a acusação dele é a seguinte:
ele anda por aí pregando que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele anda aí pregando sobre que Jesus Cristo veio para cumprir toda a obra do Messias do Antigo Testamento, e assim por diante. Então, quando alguém lia a peça acusatória contra o apóstolo Paulo nos tribunais, esperando suscitar tribulação às cadeias dele, ou seja, condená-lo ainda mais, na verdade, o tribunal estava tendo a oportunidade de ouvir o evangelho por inteiro, porque era necessário ler toda a acusação de maneira detalhada. E o apóstolo Paulo dizia, eu estou sofrendo aqui, mas o que me importa? Quer seja porque alguém está querendo me acusar e trazer mais tribulação às minhas cadeias ou qualquer outro motivo, Cristo está sendo pregado de qualquer jeito, porque todos estão ouvindo através da leitura da peça acusatória nos tribunais, e cada vez que alguém resgata a acusação, toda a minha pregação. Então, pegando esta interpretação, né, você entende o raciocínio do apóstolo Paulo. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo não aceitava essa história, vale tudo para pregar o evangelho. Ele se preocupava com a qualidade do evangelho que era pregado. Ele se preocupava com quem estava proclamando o evangelho. Tanto é que ele vai falar na própria carta aos Filipenses, né, sobre os cães, que são aqueles que saem para pregar o evangelho com motivações erradas. Ele vai chamar a atenção de falsos apóstolos em outras cartas dele, como na carta aos Coríntios. Ele vai chamar a atenção daqueles que estão seguindo um outro evangelho em Gálatas. Então não vale tudo para pregar o evangelho e não vale qualquer um pregar o evangelho. É só você ler todas as outras cartas do apóstolo Paulo que você vai perceber que ele não aceitava isso. Nesse contexto de Filipenses, no capítulo 1, o que Paulo está dizendo é exatamente isso, que a intenção de alguns em levar ele ao tribunal e a condená-lo, ao ler as peças acusatórias, estavam desta forma também proclamando o evangelho, apesar da motivação ser totalmente diferente de quando o apóstolo Paulo pregava. Então, peguei carona no Augustus, Carson, e soltei a bomba para o Leandro aí, que agora é com você, meu querido. Se você quiser... Eu realmente vou discordar dessa interpretação de tão nobres, colegas aí, né? A minha dificuldade com essa interpretação seguida por esses irmãos é que isso não está no texto, né? Você tem que trazer isso de fora do texto para o texto para conseguir ler dessa maneira. A leitura do texto, ela diz assim, veja, né? Por causa das minhas cadeias, ele está falando aqui, né? Quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, né? Verso 12, têm até contribuído para o progresso do evangelho. Estou lendo a nova Almeida atualizada, né? De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Beleza, então ele fala do que ele está fazendo. Eu preso aqui, eu estou conseguindo pegar para a guarda pretoriana, para um monte de gente, e eu não conseguiria fazer de outra forma, mas eu estou conseguindo agora. Aí no verso 14 ele fala de outras pessoas, e os irmãos. Então ele usa essa expressão aqui, né? E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. E agora parece que ele vai fazer uma divisão entre os irmãos. Ele fala, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Aí Paulo fala, mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então, uma segunda opção, além dessa colocada pelos irmãos, né, de interpretação aqui, seria dizer o seguinte, não vale tudo para pregar o evangelho. Paulo não está apoiando, aprovando esses pregadores interesseiros. A única coisa que ele está dizendo é que dentro da igreja, alguns irmãos estavam do lado dele, pregando o evangelho do jeito que ele pregava, ou seja, e até por causa dele, porque como ele não podia mais pregar, estava preso, então fora da cidade de Roma ele não podia pregar mais, ele tinha saído da prisão domiciliar, ele tinha ido para a prisão lá nos calabouços mesmo, então esses irmãos assumiram e disseram, nós vamos pregar o evangelho.
por causa de Paulo, em lugar de Paulo. Mas outras pessoas se dispuseram aqui a pregar interesse próprio. Tem muita gente que prega o verdadeiro evangelho com interesses escusos. Note, Paulo não diz aqui que eles estão pregando o evangelho falso. Diz que eles estão anunciando o evangelho, anunciando Cristo, proclamando Cristo. Então, eles não eram... a mensagem, a pregação, não parece ser falsa, parece ser verdadeira a pregação deles. Mas as motivações eram erradas. Eram motivações impróprias. Entre elas, né, formar a própria igreja, trazer o rebanho para eles serem os pastores da igreja. Irmãos, não sejamos ingênuos, né? Muita gente prega o evangelho verdadeiro, mas só para ter a sua própria igreja, para ter o seu próprio rebanho, para poder ter condições de administrar, mandar, governar. Né? Muita gente nas igrejas. Quantas vezes acontece, né, na mesma igreja, um pastor passa a perna no outro e puxa o tapete e fica com a posição principal. Você analisa a pregação dele, não tem heresia. Ele estava pregando o evangelho corretamente, mas com as motivações erradas. Quando alguém prega, eu entendo, quando alguém prega um evangelho correto, verdadeiro, anuncia Cristo, mas com as motivações erradas, o anúncio está feito, Cristo está pregado. E o Espírito Santo pode até usar isso, ele usa até as mulas, né? Ele pode usar isso para a conversão das pessoas. Agora, esse pregador vai dar contas diante de Deus. E vai ser julgado e disciplinado pelo Senhor, né? Então, eu entendo que a diferença entre os pregadores do capítulo 1 e os pregadores do capítulo 3 é bem notória. Porque os do capítulo 3, que ele chama de cães, né, eles são os falsos apóstolos. Então, eles não apenas tinham motivações falsas, como pregavam um evangelho falso também, totalmente falso. Eles anunciavam a necessidade de circuncisão, de guarda da dieta, do calendário e de todas as demais exigências judaicas. Então, ali estava um evangelho falso também, né? Por isso que Paulo fala, isso vai se gloriar da carne. Se eu fosse para me gloriar na carne, eu tinha muito mais condições de fazer isso, e conta a sua história, e fala que tudo isso era refúgio e lixo. Então, eu cheguei a essa conclusão porque eu comparo 3 momentos da carta. O momento em que Paulo menciona pregadores meia-boca, eu acho que esses caras aqui são pregadores meia-boca. Porque pregam o evangelho verdadeiro, mas eles são meia-boca mesmo, eles não são gente consagrada verdadeira. Quando Paulo menciona os pregadores boca zero, são os cães lá, né? Mas no meio desses 2 grupos, quem que Paulo menciona? Timóteo e Epafrodito. E fala desses 2, esses aqui pregam com a motivação correta. Eles pregam o evangelho correto com a motivação correta. Então, me parece que pode existir 3 maneiras de pregar o evangelho. A melhor de todas, Epafrodito e Timóteo. E o próprio Paulo, né? Que pregam o evangelho verdadeiro com a motivação correta, que é o fronel, o auto-esvaziar-se, né? E buscar o interesse de Cristo e não o interesse pessoal. Meia boca, o cara prega o evangelho verdadeiro com as motivações erradas. E totalmente condenável, sem mínima possibilidade de aprovação de nenhuma espécie, quando se prega o evangelho falso com as motivações falsas também. E os 3 casos parecem estar aí. Só para dar uma segunda posição, mas é claro que essa ideia defendida de que talvez fosse essa leitura feita lá perante, né, a autoridade romana, é uma informação extra-carta, né, de fora da carta, mas que pode, eventualmente, sim, trazer luz aí e dar até uma explicação, né? E só o fato de gente tão importante ter aceitado tem que ser considerado. Leandro, eles usam também o versículo 15 que você citou exatamente para trabalhar essa questão. Acho que para mim faz muito sentido quando ele diz os alguns e os outros dentro do próprio versículo 15, porque somente os outros fazem por boa vontade, enquanto que os alguns, você ligando no final do versículo 17, tem a intenção de suscitar tribulação às cadeias. Então está vinculado muito ao processo, entendeu? Por isso que eu opto muito por essa ideia, que eu não acredito que está muito fora do texto, não. É só a gente estar discordando aqui, e até bom o pessoal perceber que teólogos têm opiniões diferentes, isso é importante, né?
Mas eu acho que ela está dentro do texto, entendeu? Dentro da historicidade do texto e dessa proposta dos alguns e outros do versículo 15, com motivações diferentes. E eu não entendo que os outros que fazem de boa vontade seriam também membros da mesma igreja que os alguns que trabalham por porfia. Mas eu concordo com você que os pregadores lá do capítulo 3 já entram numa outra categoria um pouco mais ampla. Agora, sabe que me lembrei também do Shed? Ele diz o seguinte, né? Que tem pastores que... Ele dizia o seguinte, né? Tem pastores que a gente não dá para não ouvir. Se você sabe que o tal pastor vai pregar, você faz de tudo para ouvir. Tem pastor que dá para ouvir. Então, tem pastor que você faz de tudo para ouvir, tem pastor que dá para ouvir, aí ele dizia, tem pastor que não dá para ouvir. Ele dividia também em 3. É verdade. Interessante, ouvindo aqui as duas posições, né? Num certo sentido de aplicação, né? Ambas são bem atrativas, né? A aplicação que o professor Leandro trouxe é muito contextualizada para nós hoje, né? E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito o evangelho pregado por porfia. Não é uma proclamação necessariamente falsa do evangelho, mas com uma motivação muito errada. Mas, por outro lado, né, esse finalzinho do versículo 17 realmente faz pensar, né? Por que é que essa pregação desses indivíduos aumentaria o sofrimento de Paulo na prisão? Essa aí fica meio sem responder também. Mas é assim mesmo, né? A gente tem diferentes... Aliás, alguém comentou aqui, Léo, que Augustus mudou, inclusive, a interpretação dele. Em algum lugar, alguém até disse que colocou aqui o link. Mas é muito interessante, né? São coisas que... eu acho que Augusto está seguindo essa minha interpretação, viu? Não quero dizer nada. Mas é muito interessante observar, né? A maneira como a gente vai trabalhando o texto. Mas o Augusto não está sozinho, não, viu? Tem muita gente boa com ele. Tem gente grande aí. Muita gente. Sabe o que seria essa tribulação acrescentada a Paulo? Então, justamente porque eles pensavam que Paulo ia ficar sentido com o fato de que eles estariam roubando a igreja dele, né? Ou roubando parte da igreja para eles. E que isso ia, de alguma forma, inquietar Paulo. O que Paulo está dizendo é, eles não me conhecem. Eles não sabem que eu não tenho o mesmo sentimento deles. Eu não estou pregando o evangelho por causa da motivação deles. A motivação deles é interesse pessoal. A minha motivação não é interesse pessoal. Então, isso que eles estão fazendo não me afeta, não me atinge em hipótese alguma. Em última instância, eu quero mostrar isso justamente porque isso está em harmonia com o conteúdo central da carta, que é a verdadeira motivação para fazer a obra de Deus. Qual é a verdadeira motivação para fazer a obra de Deus? Esvaziar-se. Esvaziar-se do ego, né, do orgulho, do desejo de ser notado, reconhecido. Aquelas pessoas queriam isso, elas queriam notoriedade, reconhecimento. Por que você autoproclamava apóstolos? Né? Para ter autoridade, reconhecimento, aplauso, dinheiro, essas coisas todas. O apóstolo Paulo fala, eu nunca estive nisso por causa dessas coisas. Então, isso realmente não me atinge. Muito bom. Vamos para o próximo caroço aqui. Filipenses 2, 5-11. Era um hino da igreja primitiva? Começa aí, Leandro. Sim, eu entendo que era. Né? A grande parte dos comentaristas defende isso, mas outra vez, não é que Paulo, no meio da carta, parou e disse, vamos botar um hino aqui, né? Vamos achar um hino aqui para cantar nesse momento, e qual hino será? Não, ele está usando esse hino dentro de um contexto bem específico, que é mostrar à igreja que ela precisa ter o sentimento de unidade. Esse sentimento de unidade que ele vinha falando já no final do capítulo 1, quando ele fala que a igreja tinha que lutar junto, né? Cada um lutando junto pela fé evangélica. E para fazer isso, só tem um jeito, né? É se tornar um soldado. Um soldado do exército. Ele tá parafraseando o exército romano. O exército romano tinha uma grande característica, irmãos. Me falem um herói do exército romano. Vocês lembram de algum nome? Um herói. Alguém muito grande no exército romano.
Não tem. Não tem. Por quê? Porque, diferentemente dos gregos, né, que valorizavam os heróis, Aquiles, Hércules, que resolviam tudo sozinhos, os romanos entendiam que era a cooperação. Cada soldadinho no seu lugar fazendo o seu papel. Era isso que dava vitória aos romanos. Só que para você fazer isso, você tem que abrir mão da sua, de certa forma, da sua notoriedade, da sua absoluta individualidade. Você tem que ceder ao corpo e se ver como um soldadinho do corpo. E Paulo usa essa figura para dizer aos crentes de Filipos que eles precisavam se esvaziar das suas vontades de serem estrelas para servirem ao corpo de Cristo. E que esse é o caminho da vitória, porque o exército romano vence dessa maneira, porque cada soldado cede à maioria, e Cristo não foi diferente. Cristo abriu mão dos seus direitos, veio a esse mundo, se fez servo, foi à morte, morreu na cruz, e então começa a segunda perna do V, porque é como se fosse um V, essa trajetória de Cristo. A primeira perna, Jesus descendo até o mais fundo, na cruz, no caso, e a segunda perna subindo, pelo que Deus o exaltou, lhe deu o nome, tal, etc., acima de tudo, de todos, do céu, da terra, do inferno, tudo ele manda. Então, a mensagem é clara. Quer vencer? Humilhe-se. Quer vencer? Quer ser vitorioso no trabalho cristão? Esvazie-se. E o hino aí tem essa mensagem. Esse hino mostra como é que o crente, de fato, vence através do autoesvaziamento. Ok. Alguma contribuição, Léo? Algum acréscimo? Não, lembrar que kenosis, significa abrir mão dos seus direitos, como alguém que prefere não usá-los em favor de algo muito maior. Então, é exatamente essa a ideia aqui desse hino. O Dr. John Stott chamava isso aqui da primeira grande declaração de fé, confissão de fé da igreja. Ele falava, quando a igreja se reunia e lia esse texto, na verdade ela estava fazendo a primeira grande declaração de fé e confissão de fé: Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. E, sem dúvida, é um texto riquíssimo. E me lembrou aí essa coisa do servir, de se relacionar com Deus, o Wiersbe, Ele diz: muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros se isso não lhes custar absolutamente nada. E o objetivo da vida cristã não é esse. Então, é muito, muito interessante esse texto. E talvez, Leandro, a carta toda olhe para esse texto dizendo assim: Cristo é a plenitude dos tempos. A grande razão de sermos igreja, Cristo é o grande modelo, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa paz. Então, quando uma pessoa coloca os seus desejos, um pregador coloca a sua vaidade, um membro da igreja coloca a sua vaidade, a sua vanglória no lugar de Cristo, ele perde essa plenitude desse texto. Ok. Leandro já respondeu rapidamente sobre isso, mas acho que talvez tenha alguma coisa a acrescentar. Em 3:2, quem é que são os cães? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E aí, daí Paulo desenvolve. Quem são essas figuras aí, Leandro? Então, a figura do cão na Bíblia, é uma figura que não é o diabo, a figura de cão, de cachorro, é aquele que fica com os restos e é aquele que volta aos restos. O cão volta ao vômito, é um adágio citado por Pedro, o cão volta ao vômito, na verdade, também é uma descrição a porca volta ao lamaçal, a mesma ideia, Então, seria, para poder contextualizar bem, seriam aqueles cristãos que vieram do judaísmo, mas estavam voltando para o judaísmo, voltando para as práticas judaicas, voltar ao vômito, Estavam voltando às práticas judaicas, circuncisão, dieta, calendário, observâncias, ordenanças, e exigindo isso das igrejas gentílicas. O apóstolo Paulo, ele se
proclama, né, o depositário do grande mistério escatológico do Evangelho. O que é esse grande mistério? É o fato de que, em Cristo, os gentios são aceitos sem precisar passar por essas observâncias, né, da lei judaica. Mas esses caras queriam colocar de volta essas observâncias, por isso Paulo chama eles de cães. Alguma observação, Léo? Não, essa era uma prática comum, né, dentro da cultura judaica, chamar gentio de cão. Era uma maneira de ofender o gentio, né? O judeu chamava ele de cão. Então, até por isso que, como o Leandro disse, Pedro remonta esse discurso. O apóstolo Paulo, o que eu acho interessante nessa defesa do apóstolo Paulo, quando ele chama a atenção para esse grupo, né, esses cães, esses maus obreiros, esses que falam dessa falsa circuncisão, o apóstolo Paulo, ele usa um argumento de sua própria história de vida. Ele diz, se eles têm autoridade, e eles querem requerer a autoridade de sua linhagem judaica, eu poderia fazê-lo com muito mais veemência, porque eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ou seja, já que é para colocar as credenciais na mesa de judaísmo aqui, vou jogar as minhas. E aí ele cala aqueles que proclamavam esse evangelho judaizante legalista, né, que é o mesmo argumento que ele vai usar na carta aos Colossenses. Então o apóstolo Paulo fala com muita propriedade, usando a sua própria história de vida, e a compreensão que o evangelho agora, né, em Cristo Jesus dá a ele, e ele no versículo 8 diz, olha, em Cristo Jesus agora eu perdi todas as coisas, eu considero como refúgio. Né? Então, são palavras, Leandro sabe muito bem, na língua grega, muito fortes, né, muito pesadas. E ele usa isso aqui com veemência, para dizer, olha, vamos mudar o rumo deste falso evangelho que está sendo proclamado aí. Por isso, a gente volta àquilo que nós concordamos lá no capítulo 1, né, que não se prega o evangelho a qualquer preço, né? Não vale tudo para pregar o evangelho, de maneira alguma. Só trazendo aqui uma contextualização, né? No judaísmo e nos judeus que prezavam a lei levítica, né? O cão é um animal impuro, né? Todo animal que toca carniça é impuro. Então esse xingamento, né, com relação aos gentios era muito forte. E olhando aqui o texto, né, estando correta essa ideia que quando Paulo associa aí, né, a falsa circuncisão, e a gente associa isso aos judeus, né, ele inverte o contexto, né, ele faz uma inversão. Ele ironiza o conceito, né? Ele faz a palavra falsa circuncisão é mutilação. E faz um joguinho de palavra com circuncisão, né? A mutilação. Okay. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Como é que Paulo tratou a divisão interna da igreja? Esse probleminha das nossas irmãs aí, Evódia e Sintique. O que Paulo recomenda aí? O que a gente pode olhar no texto e extrair para a gente? O texto, no capítulo 4, quando Paulo repete no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, logo depois, 2 versículos depois, ele ter citado nominalmente, né, Evódia e Sintique, Leandro observou isso no começo da nossa live, que é uma coisa inédita, né, nos escritos de Paulo, mostra algumas coisas. Primeiro que elas eram muito conhecidas na igreja, eram pessoas conhecidas na igreja. Eram pessoas que tinham a simpatia de grupos dentro da igreja. Portanto, um grupo estava apoiando Evódia, outro grupo estava apoiando Sintique, e ali, mesmo que no particular, isso é bem provável. Porque não é apenas um problema particular, é um problema que agora se tornou um problema da igreja. Outra coisa importante é perceber como a igreja nasceu. A igreja nasce de um grupo de mulheres que estava orando ali às margens do riozinho, né? Que, por sinal, quando eu estive em Filipos, eu gostei demais. Nós estávamos visitando Filipos num calor, há 2 anos atrás, imenso, já pré-verão na Europa, e quando nós
chegamos lá na casa de Lídia, que por sinal existe até hoje, quem for a Filipos hoje pode conhecer a casa de Lídia, e não é, está em pleno funcionamento, é uma hospedaria, né? A casa de Lídia hoje, e o rio tem uma aguinha gelada maravilhosa, e é bem raso, muito raso, mas isso aí a gente pode deixar para outra discussão mais hídrica. Né? Então, lembre-se que as mulheres estavam às margens aí desse riozinho em oração, e aí fica uma pergunta, será que Evódia e Sintique estavam junto com Lídia, e talvez tivesse já uma história longa na igreja, e por isso essa discussão entre elas trouxe tamanha preocupação para o apóstolo Paulo? E a pergunta é, como ele tratou isso? 2 versículos depois de pedir a ajuda de um fiel companheiro de jugo para solucionar o problema, o apóstolo Paulo fala sobre a perda da alegria. Então, a primeira coisa que nós percebemos, o apóstolo Paulo reconhece a importância delas. Para tratar problemas, a gente precisa reconhecer a importância das pessoas. Pessoas são importantes. Elas são mais importantes que instituições. A igreja, ela é esse ajuntamento santo de pessoas. E Paulo está preocupado com pessoas. Segunda coisa, ele levanta alguém que possa servir para ajudar a solucionar essa crise entre essas 2 pessoas que estava afetando a igreja. Terceira coisa, observe como a nossa alegria foi perdida como igreja por causa dessa situação. Ele traz esse assunto no versículo 4. Né? Versículo 5, ele ensina que para resolver os problemas nós precisamos ter moderação. Moderação no falar, moderação no trato com o próximo, e moderação também ao investigar as nossas próprias motivações. Aí ele liga lá ao capítulo 2. Né? Perceber que esse tipo de problema também gerava ansiedade, versículo 6. E que para resolver o problema da ansiedade entre essas 2 irmãs e os grupos que estavam ali, era necessário a oração. E a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, porque ele iria guardar o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. Então, são pontos bem claros que você vai seguindo o texto e você vai percebendo a maneira como Paulo queria tratar essa divisão interna da igreja. Eu acho bem legal isso que o Leonardo falou, né, de ver como que... Geralmente a gente pega esses versículos seguintes ali, alegre-se no Senhor, tal, como se fossem desconectados, né, de uma situação específica, mas não são. Eles estão conectados ao problema da divisão entre aquelas 2 irmãs e, em última instância, né, a solução passa por essas coisas. Um detalhe adicional só, que também me chama a atenção nesse caso, é que o apóstolo Paulo não toma partido. Não toma partido. Ele não fala assim, Evódia, Sintique que está certa, né? Ou Sintique, é Evódia que está certa. Ele não toma partido. E ele fala algo muito interessante a elas. Ele fala... Pensem concordemente no Senhor, né? Tenham o mesmo modo de pensar no Senhor. Ora, aí está a solução, né? Porque outra vez, é o sistema do auto-esvaziar-se, do abrir mão dos seus direitos. Ele não está falando para que Sintique pense igual Evódia, ou que Evódia pense igual Sintique, mas que as 2 abram mão do seu modo de pensar e pensem conforme Cristo. O pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, é o famoso verbo grego phroneo, já falamos uma dezena de vezes dele aqui, né? Significa abrir mão dos seus direitos pessoais. Então, a solução para as divisões na igreja passa por auto-humilhação. Enquanto todo mundo não se humilha, não tem solução. Vai ser só paliativo, vai ser só superficial. A gente põe panos quentes, resolve o problema, mas os egos saem inflados de qualquer maneira. A solução definitiva para as divisões, para os problemas, passa por auto-esvaziamento. E só quando há auto-esvaziamento é possível fazer essas outras coisas aí, como alegrar-se no Senhor, ser moderado, né, substituir a ansiedade pela oração e, por final, receber essa paz de Deus aí, que ele fala no verso 7, que excede todo o entendimento, né, como consequência. A paz está aí, não vai mais ter briga, não vai mais ter guerra, não vai mais ter conflito, como resultado de um processo de auto-esvaziamento.
Muito bom. Esse, no final da história é o que vale, né? No final da história é o que vale, no final é o que importa. Gente, nós já estamos com 1h30, ainda tem muita coisa que pensávamos iríamos desenvolver. Eu vou pular algumas questões prováveis aqui, eu queria abrir para uma questão conceitual aplicada, que é sobre a questão da plantação de igrejas, né? Como é que a gente pode, a partir dos conceitos do que está acontecendo aqui e representado na carta, né? Como é que a gente pode ser ajudado pela visão do apóstolo Paulo com relação à plantação de igrejas? Essa é uma área que o Léo estuda e que é Estará com ele a resposta, portanto. preciosa ao coração. Diga lá, Léo. Olha, a carta aos Filipenses, ela é muito importante, como eu disse lá no começo, porque ela inaugura a plantação de igrejas na Europa. Então, o que a gente percebe? A partir dessa carta, nós precisamos aprender que não se planta igrejas sem liderança treinada. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar isso claramente. Sem dar autoridade à liderança treinada, que é o que ele faz com Timóteo, né, o que ele faz com Epafrodito, o que ele faz com todos que caminhavam com ele. Ele sempre dava autoridade a eles. O apóstolo Paulo, assim que ele plantava uma igreja, ele já exortava essa igreja a permanecer no evangelho, anunciava que problemas iriam acontecer. Isso acontece, por exemplo, em Atos, né, no capítulo 15, capítulo 14, capítulo 15, Paulo deixa isso muito claro nas estratégias dele durante as suas viagens missionárias. Assim que ele plantava a igreja, ele dizia: olha, deixa eu exortar vocês que eu estou indo embora e que problemas irão acontecer, mas vocês não podem abrir mão da caminhada cristã por causa dos problemas. Então, ele não escondia, num projeto de plantação de igrejas, que alguns problemas poderiam acontecer. Ele escolhia a liderança, e ele elegia essa liderança, tanto é que ele abre a carta aos Filipenses, né, dando um abraço, né, na igreja, aos santos, e aí ele diz, né, aos bispos e diáconos dessa igreja, ou seja, era uma igreja que tinha eleição de liderança, que você acompanha durante toda a carta de Filipenses e também em Atos. Então, a partir dessa carta, nós podemos aprender isso. É necessário dar autoridade, treinar liderança e dar autoridade a ela. É necessário ter oficiais eleitos, designados, que sejam acompanhados. O apóstolo Paulo usava as cartas para manter essa conectividade, né, com eles, ele não podia estar lá pessoalmente. Já existia aí, então, o ensino né, EAD. EAD. O apóstolo Paulo inaugura o EAD com as suas cartas, né? E uma coisa muito importante, ele voltava e visitava as igrejas. Ele não apenas plantava, deixava uma liderança e depois ficava enviando cartas, né? Ele voltava nas suas viagens missionárias, ele voltou e visitou, acompanhou cada uma delas. As cartas vêm quando ele não podia fazer isso mais de uma maneira tão próxima como ele fazia antes. Então, e por último, perceber que a igreja de Filipos foi a igreja que financiou financeiramente, né, o empreendimento missionário do apóstolo Paulo, não apenas no momento que ele estava na prisão, mas no momento em que ele desceu, né, que ele vai a Tessalônica, ele já recebe a ajuda deles, depois Bereia, depois Atenas, depois Corinto. Então, esses irmãos foram muito importantes no financiamento da plantação de novas igrejas em toda a região da Grécia. Então, nós aprendemos muitas coisas aí que podem nos ajudar no nosso dia a dia, que são lições para hoje. Lições para hoje na plantação de novas igrejas. Muito bom. Vai lá, 2 minutos, um dos dois. O que significa o fruto que aumente o crédito na conta de vocês em 4,17? Quem quer arriscar essa? O Leandro é famoso para tratado de crédito. Eita, o som, o microfone, Leandro.
tem a ver com o todo da carta, Mauro e Leonardo. É o seguinte, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para agradecer aos filipenses a oferta que ele recebeu, e que não foi pequena, foi uma bela oferta. Ele diz, olha, tenho muito mais do que estou precisando agora. Então ele escreve para agradecer essa oferta e mostra a alegria por ter recebido aquela oferta, mas não para que eles pensem que se enganem achando que a sua alegria depende da oferta. Ele vai ensiná-los que a alegria no Senhor independe da situação, de muito, de pouco, de etc. O que importa é o aprendizado com Cristo, né? O esvaziamento e se encher de Cristo cada vez mais. É assim que a gente aprende a alegria no Senhor. Então, quando ele agradece mesmo aos filipenses, bem no finalzinho da carta, por terem mandado, ele diz, mas não é por causa dos produtos. Não é por causa... Ele não quer ser ingrato. Ele parece estar sempre pisando em ovos, ele não quer ser ingrato. Obrigado por terem mandado esse dinheiro, essa comida, essas coisas todas. Mas o meu ponto de agradecimento a vocês, ele quer dizer, não é por causa dos produtos, não é porque agora eu tenho comida de sobra, não é porque agora eu tenho dinheiro, né? É porque isso que vocês fizeram com a motivação correta, né? Motivação é sempre um assunto fantástico em Filipenses, vai aumentar o crédito de vocês. Não aqui nesse mundo, obviamente, né? Mas vai diante de Deus. Por quê? Porque há uma obra que vocês fizeram aceita, como um sacrifício agradável, de aroma suave. Então, basicamente, ele está falando que eles iam receber de Deus recompensa espiritual, galardão, né? Não é outra coisa, por terem feito aquela oferta da forma correta, com a motivação correta. Muito bom, muito bom. E interessante, gente, uma coisa, né? Paulo não tinha vergonha qualquer, assim como o Senhor Jesus, né? Em falar das necessidades financeiras, quando as motivações são corretas, né? A carta de Paulo aos Romanos, que é o maior tratado de teologia que a gente tem no Novo Testamento, ele fala lá no finzinho, né? Eu estou escrevendo aqui porque quando eu passar por aí eu quero pegar a oferta, né? Para ir à Espanha, que de novo eu acho que também ele não foi, diga-se de passagem, mas e esse é um dos grandes problemas hoje, né? Fala-se muito de dinheiro na igreja, mas com as motivações erradas. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nos dias de hoje. Muito bom, gente. Palavras finais aí dos colegas para a gente se despedir. Deixa aí umas dicas para a gente, para os nossos irmãos, irmãs, pastores, líderes, gente que está aqui com a gente agora nessa live, cerca de 180 pessoas nesse momento. Como é que a gente deve trabalhar para aumentar esse tal de contentamento? Então, algumas dicas que eu olho para a carta, né? E já me despedindo aqui, eu agradeço mais uma vez o convite, viu, Mauro, para estar com você e o Leandro. É muito gostoso discutir teologia aqui, nesse ambiente tão saudável. Eu creio que são muitos ensinos aqui, mas a centralidade de todos eles volta sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo e ter em Jesus Cristo essa nossa inspiração, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim, olha, irmãos, sede imitadores meus, observai, né, os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E conhecendo a teologia do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está falando sobre imitar a Cristo. Ele estava imitando a Cristo e nos chamando a imitar a Cristo. Né? Ele está chamando todos nós para olharmos para essa centralidade de Jesus, abrirmos mão desse egocentrismo, né, que o hedonismo, na verdade, está servindo o egocentrismo. Né? O consumismo está servindo o egocentrismo e assim por diante. Então, quando nós deixamos de lado, não eu, mas Cristo, né? É Cristo que vive em mim, quando eu deixo de lado eu, coloco Cristo na centralidade da minha vida, na minha história, então a minha conversa é diferente, ela edifica. Os meus sentimentos são diferentes. Nós precisamos de uma igreja unida, nós precisamos deixar de partidarismos, de vanglória. O problema de Evódia e Sinti, que ele existe até hoje, o tempo todo, ele se repete nas igrejas.
E às vezes nós mesmos estamos com isso no nosso próprio coração. Nós precisamos caminhar, orar, pedir que Deus tire de nós qualquer desse tipo de egoísmo, de vaidade, de vanglória, e dizer, Senhor, que o Senhor seja engrandecido na minha caminhada, no que eu falar, no que eu fizer. Aqui como igreja, vamos juntos servir ao Senhor, servindo ao próximo, amando ao próximo como a nós mesmos. Então, a carta aos Filipenses, ela diz, atente para um falso evangelho, que tira de Cristo da centralidade, que deixa de celebrar a graça do Senhor e que, portanto, tira de você a alegria de viver, o contentamento. Volte-se para o verdadeiro evangelho. Você vai experimentar contentamento em qualquer situação, você vai experimentar alegria em todo o tempo, e isso, para mim, é o que há de mais rico nessa carta aos Filipenses. Quando a gente segue a Cristo, a alegria inunda o nosso coração. É isso, acho que tenho quase nada a dizer além. Está lá em Filipenses 2,5, né? Esvaziem-se. Tenham o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo modo de pensar de Cristo, e isso significa esvaziar-se dos nossos direitos, das nossas prerrogativas, e de tudo aquilo que enche o nosso ego, porque isso não traz alegria. Isso só traz sofrimento, frustração, desentendimento, fraqueza à mostra, né? E prejudica o avanço do evangelho. Então, ser um soldadinho, se contentar em ser um soldadinho de Cristo. Todos nós temos que nos contentarmos em ocupar um espaço ali junto com a multidão, né? Junto com todo o povo de Deus, lutando juntos pela fé evangélica. Esse exercício de aprender a unidade da igreja é tão difícil, tão necessário, e é isso que nos vai conduzir pelo caminho da verdadeira alegria no Senhor. Muito bom, gente. Fica aqui o nosso pedido, nosso rogo, que se inscrevam aí no nosso canal, clica aí, deixa o like, todas essas coisas, porque você vai fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas não clicam, não dão um like, não se inscrevem, apesar de gostar, porque elas têm outros interesses. Nós temos um interesse comum, que é o de levar essa mensagem, né, desse evangelho de Cristo. Esse é o propósito, o alvo da nossa escola. Nós queremos que o nome de Cristo seja proclamado em todos os lugares, e esse é o nosso alvo, nosso objetivo. Quer estudar conosco? Estamos com um processo seletivo aberto para 2 cursos presenciais para o ano que vem, o nosso MDiv e o nosso EMEI em liderança educacional. Nosso EAD, gente, está com processo seletivo aberto aí permanente, você pode começar a qualquer hora, tá? Então, fique atento aí, 2 processos seletivos encerrando amanhã, acho que eu confundi aqui, o MDiv e o DEMIN, processo seletivo de educação cristã, liderança educacional cristã e o RMI, teremos outros períodos e você vai poder também estudar conosco a partir do próximo ano. O Léo roubou aí o meu texto que eu ia citar no finalzinho, Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Confissão de pastor aqui, eu me sentia muito constrangido de falar esse texto, porque ele é constrangedor, né? Ele é muito constrangedor. Eu dizer, olha, me imitem, eu sou tão cheio de pecado, tão cheio de erros, mas é certamente uma má compreensão da teologia, porque nós nunca seremos o real modelo. O modelo é Cristo, é esse que é apresentado pelo apóstolo Paulo, e tudo que a gente quer é ser imitador desse Senhor. E quando a gente peca, ele está lá para ser o nosso intercessor, nosso advogado, nosso perdoador. Então lembre-se disso, você que é um crente ou ocupa qualquer cargo, né, na vida da igreja, você tem que desenvolver um coração que esteja pronto pela verdade de Cristo a dizer essas coisas. E sim,
aprender a viver contente em toda situação. E sim, dizer como o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente, né? Posso tudo naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, uma boa noite, bom descanso. Quarta-feira, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, Devocional Andrew Jumper. Nossos irmãos, professores têm pregado, anunciado o Evangelho. Você que nos acompanhou, muito bom, que bom e que alegria que você esteve com a gente. Muito boa noite.